Fala galera, começamos agora mais um Assim Faz Podcast. Estamos recebendo eles, que são os ases do Karatê aqui de Fazenda Rio Grande. Representam o Instituto Emerson Castro, Instituto Esportivo e Cultural Emerson Castro. Estou aqui com o sensei Ernesto Carlos Batista, sensei Carlinhos. Estou com o César Prestes. E com a Luara Cristine, que também é atleta aqui de Fazenda Rio Grande, que vai nos representar aqui no Campeonato Brasileiro. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Gustavo. Boa tarde aos ouvintes. Eu sou o César. Estamos aí juntos nesse empreendimento. Exatamente amanhã, faremos um ano de empreendimento juntos, de projeto, iniciativa. Estamos gostando e continuando. Legal. Instituto Emerson Castro. Isso. Quem foi Emerson Castro? Então, Gustavo, bem, eu sou o sensei Carlinhos, Ernesto Carlos Batista, né? Gustavo, o sensei Emerson Castro, ele foi um notório homem, né, público do município, né? Eu e ele começamos em 93. Ele começou em março, mais ou menos, de 93 e eu comecei em outubro de 93. Aqui na Fazenda Rio Grande, na rua Rio Volga, né, em frente à Sanepar. Nós tínhamos ali o nosso dojo, que o nosso professor trouxe para cá, de Curitiba, ele trouxe para cá em 92. Né? Então, assim, Emerson Castro ele foi uma pessoa excepcional, com muitas dificuldades, muitos problemas físicos. Ele foi incentivado à prática do karatê pela mãe dele, e ele desenvolveu muito bem. Ele foi um exímio atleta, um exímio professor. Né? E agora, por último, ele estava já há 10 anos, se eu não me engano, 9 anos, 10 anos, na instituição CAD aqui de Fazenda Rio Grande. Né? Então, assim, ele foi uma pessoa assim, tremenda. E a ideia da criação do Instituto ela veio de encontro a uma parte triste, né, que aconteceu, que ele veio a falecer de Covid ano passado. E nos encontramos, eu e o César, depois de uma longa data aí, no velório, no enterro dele, né? Então a gente começou a trocar figurinhas, né? E nessa troca de figurinhas houve essa necessidade assim de voltar ao primeiro amor do Emerson, né? Que o César pode comentar melhor sobre isso, né? Que assim, aonde começou os projetos do Emerson, como ele quis implantar, né? Através disso, né, César? Uhum. O Emerson, ele teve vários papéis, né? Eu acho que para cada um de nós, e você perguntar, com certeza cada um vai ter uma resposta diferente, né? Então, antes que a Luara fale um pouquinho da resposta dela, né? O Emerson, para mim, foi das primeiras amizades minhas em Fazenda Rio Grande, né? Nos conhecemos com 13, 14 anos de idade, éramos adolescentes e treinávamos juntos na associação de karatê. No decorrer dos anos, né, ele manteve a sua carreira esportiva, carreira de ensino, e também sempre convivemos juntos, né? Fomos amigos de longa data, né? Amigos de casa, e infelizmente essa história veio se findar, né, no ano passado, quando ele foi cometido de Covid. Foi quando nós nos vimos novamente com o Carlinhos e, poxa, Carlinhos, essa história, essa iniciativa do Emerson, né? Nosso querido Herminho, para quem teve maior liberdade com ele, quem que vai dar continuidade a isso, né? Os projetos vão fechar, as iniciativas vão fechar. Nesses 10 anos de atendimento através do CAD, foram mais de 500 alunos, famílias, de certa maneira, alcançadas e influenciadas pelo esporte, né? Então, Emerson, para mim, foi esse amigo, parceiro, né, que teve iniciativas e que, em determinado momento, né, nós tivemos que tomar uma decisão. Vamos continuar com essa história ou não? Então, o Emerson, para mim, foi um dos meus primeiros melhores amigos. E para você, Lu, quem foi o Emerson? Boa tarde, Gustavo. Boa tarde. O Emerson foi meu pai, né? Foi com ele que eu comecei o karatê. Comecei o karatê há 10 anos atrás, graças ao incentivo dele. O começo foi, eu brinco que era um pouco de pressão, assim, porque ele amava, então eu acabei começando.
fui pegando gosto. E nós tivemos a oportunidade de viajar para fora, graças ao karatê. Foi algo que realmente influenciou muito na nossa intimidade. E nisso começou o projeto também, entrei no projeto do CAD, e foi lá que a gente acabou crescendo. Logo em seguida, minha irmã também começou o karatê. Acabamos nos tornando uma família de karatecas. E logo que ele veio a falecer, César chegou com a ideia, toda no começo bem grande, que para nós parecia um projeto muito inalcançável. E agora a gente já está aí formando 1 ano de projeto, com várias crianças que, mesmo em pouco tempo, a gente já consegue ver muita transformação na vida delas, muita mudança. Eu acho que tudo isso é consequência do trabalho que ele começou lá atrás, né? Que a gente teve a oportunidade de colher o que ele plantou lá atrás. Então, para mim, foi desde o melhor pai que eu poderia ter até o melhor incentivador em relação ao karatê mesmo. Até no que eu desenvolvi como atleta, foi graças a ele. Legal. Luara, conta um pouquinho para nós como é que foi essa experiência de viajar fora, participar de torneios fora. Como é que foi isso para você representar a Fazenda Rio Grande, representar o Brasil em torneios fora do país a nível mundial? Como é que foi isso? Foi uma experiência incrível, né? Quando a gente recebeu a convocação. Primeiro, a gente viajou para Paraíba, que já foi algo para nós, um auge muito, muito grande, né? O máximo que a gente ia era para Cascavel, Rolândia, tudo aqui no Paraná. Então, quando a gente foi para Paraíba, a gente já tinha alcançado o nosso máximo ali. E lá já foi uma experiência incrível, e aí veio a convocação para o México. E foi uma luta, né, para conseguir patrocínio, para conseguir imaginar como seria lá e tudo mais. Mas se arriscamos e fomos. Tivemos a grande vitória lá de conseguir voltar com 6 medalhas, e foi algo incrível. Então, foi uma experiência, assim, sem palavras, né? Conhecer uma nova cultura, conseguir levar o karatê, conhecer o karatê de lá, né? Por mais que é o mesmo estilo, a gente pega outros jeitos, outras experiências, conhece outras pessoas. Então, foi uma experiência muito incrível, que agora a gente já está próximo de um campeonato novamente, né? E tendo em vista outros campeonatos também mundiais, internacionais. Então, vai só crescendo a expectativa cada vez mais. Muito bem. Acho que é interessante um pouco, Gustavo, a questão de o que é o karatê, né? Existem vários estilos. Acho que o sensei poderia explicar um pouquinho para nós, né? Afinal de contas, tem karatê na esquina de casa, mas eu não vejo os alunos lá e eles não me veem. Por que tem gente com kimono com os braços de fora e o meu kimono tem que ser todo fechadinho, organizado e formal, né? Conta para nós a diferença disso, sensei. Bem, às vezes as pessoas não sabem da história, de onde nasce, de onde vem, né? Eu sou uma pessoa assim que eu sou muito estudiosa. Até a Luara, ela se assustou quando ela começou a ter aulas comigo, que tem coisas que... E eu sou bem light com ela, sabe? Tem bem coisas assim que ela nunca tinha visto na vida dela. Nunca tinha entendido, assim, como mensurar esse tipo de situação, né? A parte mais teórica seria a parte mais teórica, né? Que é o conhecimento, que é uma segunda coisa que a arte marcial traz para você. Você tem que saber a sua história. Da onde eu vim? Quem é meu professor? Dentro disso, né, o que o César comentou, hoje no município existem são 3 derivações de karatê. O que é o karatê? A palavra karatê, né? A palavra karatê-do especificamente, a palavra japonesa. Ela significa caminho das mãos vazias. Então, assim, muito poucos sabem o que é isso. Acho que karatê é com K. Com C, desculpe. Não com K. Então, assim, essa derivação vem disso. Que no Japão feudal, camponeses não podiam usar armas. Não podiam ser detentores da esgrima, detentores do arco e flecha, de lança, armas longas, né? Então, como que um camponês se defende? Aprendendo o caminho das mãos vazias.
né? Então, dentro disso, existem ramificações que aconteceram no Japão que se difundiu em 7 estilos raízes, né? Shotokan, Goju-ryu, Wado-ryu, Kyokushin, Wadokai, Shitoryu e me fugiu agora o nome do último estilo, Shorin. Então, esses estilos, eles são os que a gente fala raiz, que são os feudos do Japão. O Japão é uma ilha, então era dividido em feudos. Cada feudo tinha o seu estilo. Tinha várias ilhas no Japão, né? Que separava. Hoje é um o Japão território é uma só, ilha né? grande com várias ilhas em volta. Várias ilhas em volta. Né? Né? Mas dentro dessa ilha, porque o Japão ele é uma ilha extensa em comprimento, né? Então ela é comprida. Então cada território era, digamos, um feudo, uma família, onde quem denominava o imperador e logo depois era o shogun, que era o mestre de todas, digamos assim, seria o primeiro-ministro, ele que mandava hierarquicamente. Tinha o imperador, que era o centro, mas quem mandava era o shogun. E esses feudos, eles deviam respeito ao shogun. Então, assim, a parte de armaria, a parte de defesa, era responsável o feudo. Mas, por exemplo, estamos em Fazenda Rio Grande. Quitandinha seria parte do feudo de Fazenda Rio Grande. Como que o exército de Fazenda Rio Grande vai defender Quitandinha? Não tem. Eles defendem o feudo central. Então, o karatê foi criado para isso, para aprender a população, os leigos, aprender a se defender de invasores, intrusos, né? Então, por isso desse caminho, por isso dessas 7 raízes, né? Hoje, no mundo, no Brasil, em Fazenda Rio Grande, existem disseminações dos estilos. Professores que, eu não gosto de lutar, então vou aprender só uma técnica que se chama kata, que é a demonstração de defesa pessoal. Não quero só defesa pessoal, não quero isso, eu quero só para a vida. Então o karatê ele é difundido em várias áreas de convívio humano, que ela te traz um bem-estar para a vida. Hoje a gente vê muitos aí falando, Kyokai, Cobra Kai, isso e aquilo, né? Então, assim, são atletas. E depois, quando você chegar a uma certa idade que você não vai conseguir pular para dar um chute, né? Não vai ser veloz para dar um soco, o que você vai fazer? Então o karatê ele traz isso para a tua vida, ele traz o aprimoramento do ser humano, né? E voltando à primeira situação do César, no município a gente existe aí 2 estilos raiz e 2 estilos divagando dos raiz, né? Então, assim, são estilos assim próprios, com suas autonomias, igual eu falei, né, dos feudos, né? Então, assim, existem vários. Só que a gente não tem uma grande divulgação. Por quê? Porque o karatê ele não foi feito para ser um marketing. Algo muito comercial. Assim. Comercial. E isso daí são professores que precisam de alunos, não tem uma didática, não tem uma dinâmica de conseguir ensinar. Eles começam a divulgar. Isso, faz aquilo. Corta o kimono, usa uma calça preta, um kimono rosa, né? O karatê, a pureza do karatê está no kimono branco, né? Que é uma roupa que, por exemplo, a gente diz no Japão que antigamente mulher não treinava arte marcial. Hoje treina por quê? Por causa da parte atlética, da parte de competição, né? Então foi criada a categoria feminina. Então, assim, para a gente treinar, quando entra uma mulher na nossa frente, a gente fala que é um kimono. E o kimono tem que ser igual, não tem que ser rosa, não tem que ser vermelho, não tem que ser camuflado. Isso aí é só para chamar atenção, é marketing, né? Então, infelizmente, a gente sabe que existe isso, né? E tem professores que trabalham em cima disso, da divulgação para trazer. Mas daí a qualidade técnica, a qualidade de postura, caráter, principalmente, que a gente trabalha no karatê, é o ninjokun. O que é o ninjokun? São lemas, ou seja, são frases que você leva para a vida. São frases... No Japão existe muito assim, estudo do ser humano. Então, assim, você coloca a palavra vida. Você começa a estudar a palavra vida. Você começa a discorrer sobre a palavra. Caráter, você começa a discorrer. Respeito, controle, humildade. Então, o ninjokun seria isso, seria esses lemas que a gente fala. Numa academia normal de karatê, a gente trabalha 5 lemas, porque seria difícil a gente passar 20 lemas.
Né? Imagina, nós demoramos em torno de 5 minutos para iniciar a aula com os lemas do Karatê, com 5. Fosse 20, então a gente já levaria aí no mínimo uma meia hora, né? Então são coisas assim que o Karatê traz. Igual o César falou, ele não sabia que na frente da casa dele existe uma agremiação, uma entidade que trabalha Karatê. Ele até se assustou quando eu falei para ele. Hoje nós estamos aqui representando, né, o Karatê Shotokan tradicional. Né, um estilo específico de uma dessas ilhas, né, do Japão, ilha de Okinawa, e tradicional, né, que preza pelo vestimento, que preza, né, pela decência, pela devida honra aos mais velhos e responsabilidade sobre os menores, né, esse ensino de caráter, né, em diversos âmbitos da vida pessoal. Muito bem, legal. E vamos falar um pouquinho do Instituto. Quantos alunos hoje tem? Aonde que é os treinos? Como é que funciona? Conta um pouquinho para nós. Olha, o Instituto Esportivo e Cultural Emerson Castro, ele inicia, né, após uma perda, né, que foi a perda do Emerson, e de certa maneira nos incentiva a tomar uma decisão. Nós morreremos com ele ou continuaremos a história dele? Né? Então isso foi uma iniciativa que em comum consentimento a gente decidiu e demos passos para isso. Iniciamos no dia 21 de junho do ano passado, com 15 alunos. Primeiro dia do inverno do ano Primeiro passado. dia do inverno. Ou seja, amanhã é o primeiro dia do inverno de 2022. Nós estaremos lá. Inicialmente foi tentar trazer novamente, né, o Karatê para dentro de uma instituição, que é a instituição igreja. Hoje nós estamos instalados na Igreja Irmãos Menonitas, utilizamos e usufruímos da infraestrutura que a igreja nos oferece. E essa iniciativa não começou há um ano atrás, começa com um trabalho que o Emerson teve por incentivo, né, esse início de trabalho num ambiente como igreja. Acho que duas coisas que transformaram a vida do Emerson, a primeira delas foi o Karatê, foi ser exposto a esse impacto cultural que transformou a vida dele, e o segundo, o encontrar paz, né, seguindo o cristianismo, né, onde ele tenta trazer como iniciativa essa transformação de vida que ele experimentou para dentro do ambiente igreja há uns 12 anos atrás. Como igreja, na época, a instituição não soube bem como administrar essa situação de uma arte marcial dentro da igreja e achou por bem não dar continuidade a esse projeto. Foi quando iniciou o projeto no CAD, aqui em Fazenda Rio Grande, onde ele levou o projeto e, como obreiro, parte voluntário, parte remunerado, esteve lá pelos últimos 10 anos exercendo esse esporte, oferecendo esse esporte à comunidade. 10 anos se passam e ele falece. Né? E aí? Quem que vai dar continuidade ao trabalho do CAD? Né? Era só isso? Acabou aqui? Né? Falava bastante, conversava bastante com a Luara, né, filha do Emerson, do Herminho, e, poxa, não é possível a gente não tomar nenhuma iniciativa. Né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e diante de várias viabilidades, a gente construiu um projeto com auxílio do Sensei Carlinhos, né, de aplicar esse projeto dentro da instituição, novamente o ambiente igreja, e conversando também com a instituição igreja de como fazer isso, de como ver a viabilidade disso, né? Porque, de certa maneira, era do interesse da igreja permanecer aberta para a comunidade. Né? Tem uma finalidade como igreja na face da terra, no município, é estar aberto para a comunidade. E foi quando a gente iniciou as aulas, né? Ainda, né, até hoje, às segundas e quintas, a partir das 19 horas, estando frio, estando calor, chovendo ou não, estamos lá. Né? Iniciamos ano passado com 15 alunos, hoje nós temos em torno de 30 alunos praticantes, né,
pagantes, porque também nós temos certo custo, né, para manter esse projeto. Não é um custo comercial voltado a ser competitivo comercialmente, mas, pelo contrário, ser acessível à comunidade. Muito bem, legal. Fala um pouquinho para nós, Sansei, Luara, César, dessa questão da diversidade ali. Eu estava na última troca de faixa, minha filha treina lá com vocês, a Júlia, né? Percebi que ela evoluiu muito, principalmente na timidez que ela tinha, de alguns detalhes. Como é que é lidar, principalmente com as crianças, com os jovens ali, que vocês percebem que tem limitação, alguma limitação física ou alguma limitação intelectual, e tentar explorar o melhor deles? Como é que o Karatê pode entregar isso para o jovem e fazer ele evoluir como pessoa e ser humano? Então, Gustavo, diante disso, eu acho que eu sou a pessoa mais habilitada a falar sobre isso, né? Como eu falei, eu comecei em 93, né? Então, assim, em 93 eu comecei, em 95, 96 eu comecei a dar aula já. Então, assim, tive vários cursos de aprimoramento, várias técnicas, mas, assim, o perceber alunos é difícil. É uma coisa que eu falo. O atleta, você sabe que é atleta. O professor, você nunca vai saber. E essa percepção, ela vem com o longo da vida. É isso que o Karatê traz para você. E depois que eu deixar de ser atleta, você o quê? Então, assim, você vai percebendo, vai vendo características individuais, vai vendo as partes de mobilidade física que cada um tem. Então, com o tempo, você vai vendo essas diversidades, vai conseguindo trabalhar. Eu, por exemplo, por sorte, eu e o Emerson, né, no caso, a gente começou a dar aulas em 95, 96, em projetos sociais do governo do estado, que naquela época o então governador Jaime Lerner abraçou um projeto chamado Karatê Piano Esporte. Esse projeto ele chegou ao âmbito estadual de 380 municípios dos nossos 398 municípios do estado. Então, assim, todo município do estado tinha Karatê. Ele era um projeto que ele era difundido junto, porque existiam muitos projetos sociais naquela época, nas gestões lá, antes de Requião, que eles eram voltados ao assistencialismo. A dona Fanny Lerner, saudosa dona Fanny Lerner, era uma pessoa extraordinária em perceber isso, perceber projetos que têm um cunho socioeducativo, socioesportivo, referindo. Então, a gente, assim, eu e o Emerson tivemos a sorte de começar lá nesse período. Então, assim, de lá para cá, eu trabalhei, digamos assim, região metropolitana e centro do Paraná, eu trabalhei em vários municípios. Se você falar, eu só não fui para Cerro Azul e Adrianópolis, porque era muito longe. Mas na região metropolitana de Curitiba, eu trabalhei em todos os municípios com projetos, implantando projetos, ou seja, eu era aquele que ia lá e falava assim, tem um projeto que, cara, é um projeto lá em Tijucas do Sul, no meio do mato. Quem vai? E aí eu sempre fui desbravador nisso. Como o César comentou no começo, né, no IEC ali, né, a gente começou como? Ele chegou e falou, não, vamos, eu sou uma pessoa que eu não tenho medo de desbravar. Então, a gente consegue perceber com o longo tempo, aprendendo, vendo culturas diferentes, que você consegue interpretar o ser humano. Você consegue ver qual que é a necessidade. Às vezes falam para mim, poxa, uma criança de 4 anos. Júlia, né, quando começou. Você consegue? Eu falei, deixa ela fazer 2 aulas que eu já digo se sim ou se não. Então, assim, são coisas assim, são características exclusivas de professores. Não estou querendo aqui me vangloriar. Então, assim, a gente aprende com o tempo. Hoje eu tenho aí quase 30 anos de Karatê. Sou faixa preta, 4º dan. Sou diretor de árbitros da Federação do Estado do Paraná, represento no município a federação. Então, assim, eu acho que com esse tempo, com esse aprendizado que eu tive, eu tenho um know-how que consegue abranger várias áreas do ser humano. Diante disso, a gente consegue ver, por exemplo, qual que é a necessidade de uma criança de 4 anos? Qual que é uma necessidade da... Qual que é a nossa aluna mais velha lá? 53 anos. Dona Lígia, né? Isso, Dona Lígia, 53 anos. Qual que são as necessidades? Qual que é a necessidade da Luara como atleta? Qual a necessidade do César como praticante?
Que existe o atleta, existe o praticante, existe aquele que quer, o pai quer, preciso de uma atividade para o meu filho. Todo mundo recomenda karatê. Vamos tirar ele da frente do computador, do celular. Manda lá com o Sensei Carlinhos dá o jeito. Deixar ele assistir só o Cobra Kai. Só o Cobra Kai nunca, né? Ali você aprende. Ali eu assisto essa série e é uma coisa assim bem conflitante, né? Porque as pessoas pegam só o lado audiovisual que eles querem passar. As pessoas não pegam, tipo assim, a história do Daniel. Por que o Daniel começou? Porque ele foi afligido, né? Ele foi amedrontado, foi acovardado. Ele começou. Hoje, por exemplo, Cobra Kai, ele fala por que os Cobra Kais começaram. Para se impor, para mostrar que eram mais fortes. Então, você tem que saber entender, mas hoje em dia a gente sabe que não é isso, né? A televisão passa aquilo que a pessoa quer interpretar. Sim, né? É o mais fácil, né? E é interessante que o karatê ele vai ao encontro de algumas necessidades, né? Psicomotoras, né? Físicas, emocionais, cognitivas, né? Hoje, nesses 30 alunos, nós temos alguns alunos com déficit de atenção que usam, né? Que os familiares, sabendo da contribuição que o karatê traz, é uma forma de terapia, é uma forma de desenvolver, de ampliar a limitação do seu filho, do aluno que o professor percebe. Eu acho que essa percepção como professor que só alguém com experiência para ter, né, para perceber o que cada aluno precisa, né, o diferencial que cada um experimenta e precisa ter. Porque é uma coisa assim, Gustavo, eu como professor, eu sei a necessidade de cada um em cada momento. Eu chego antes da aula, eu fico ali. Às vezes as pessoas, não sei se você notou, eu fico sentado lá, fico só. Né? Só que nesse momento que eu estou sentado, eu estou observando aluno por aluno. Como eles chegam, como eles entram, qual a necessidade que eles estão tendo naquele momento. E numa aula de karatê você tem que tentar abranger todos. Então o karatê ele consegue isso. Ele consegue unir a necessidade de um no coletivo. Então é isso que às vezes a gente fica ali, às vezes não sei, eu sou assim, eu não sou muito de explanar, ficar falando as coisas assim, eu vou fazendo e vou desafiando eles, né? Igual às vezes acontece lá, eu chego e falo assim, Enzo, aquecimento, Leonardo, alongamento. São alunos que estão assim, são faixas iniciantes. Mas eu quero ver se a percepção deles do que eu passei para eles, eles conseguem desenvolver. Ou se eles já sabem alguma coisa a mais, que viram na TV, viram na internet, né, em algum meio de comunicação. Foram atrás, né? Foram atrás. Daí aí que a gente percebe aquele que gosta mesmo e aquele que está ali só para uma atividade física. E o karatê também é uma atividade física. A última aula que eu tive adoentado essas 2 últimas semanas, eu não desafiei eles muito. Só que o César, no outro dia, teve que ir para o que, César? Qual que era o remédio que você teve que tomar no outro dia? Você vai para o relaxante muscular, né? Luara e eu nos empolgamos. Empolgaram um pouquinho e eu sempre levando. Não força, pessoal, não força. Só que assim, o karatê ele faz isso com você, faz você ir ao teu limite máximo e retornar à estagnação. Então ele traz isso. E dentro daquilo que você perguntou, é isso que uma aula de karatê ela abrange, tudo isso. Abrange, além da parte esportiva, técnica, psicomotora, psicognitiva, ela abrange também o quê? As famílias. Né? Às vezes a gente tem lá, a gente tem um grupo hoje no IEC, por exemplo, eu sou professor de karatê, formado em educação física, César é administrador, a esposa do César, a Meire, é a presidente do nosso instituto, é psicóloga, psicopedagoga, né? Entendeu? Assim, então a gente tem uma conversa muito afinada sobre situações que a gente vê, que a gente consegue ver, né? Porque já teve situações de... Essa percepção, esse olhar, né, diante da necessidade que cada um apresenta, né? Um ponto de alerta, a gente em conjunto avalia e intervém de maneira a agregar o aluno junto à família, né? Quando a gente recebe um aluno no instituto,
nós não estamos recebendo só mais um aluno, só mais um número. Nós estamos considerando seus pais, estamos considerando como seus pais se apresentam, se são pais presentes ou não. Um aluno que não tem pais presentes, nós, além de professores e karatecas, nós deveremos nos posicionar como um pai, talvez, que ele não tenha. Então, o karatê vai muito além do esportivo, né? Do cultural, uma cultura oriental, mas ele vai completar o que, de alguma maneira, nos falta, e se algo nos excede, ele vai nos ajudar a controlar. Uma das primeiras coisas que aprendi na década de 90 no karatê foi justamente isso, ensinar aqueles mais acanhados a se soltarem mais e também ajudar aqueles mais soltinhos, mais violentos a se conterem mais. Muito bem. Luara, competição nacional, quando que vai ser o campeonato nacional? E eu quero que você fale um pouquinho dos patrocinadores. Quem patrocina vocês, propicia também para vocês, ajuda vocês, dá essa força para que faça essa viagem para os campeonatos, enfim. Fala um pouquinho da preparação e fala um pouquinho dos patrocinadores. Então, nós temos agora o campeonato nacional, que vai acontecer em Cuiabá, Mato Grosso. Vai ser do dia 13 ao dia 17 de julho, bem próximo. E a preparação tá a mil, tá uma correria. Treino todos os dias? Todos os dias. O Carlinhos que tem que ficar lutando com as nossas dúvidas, a gente recorre para ele. Então, tá uma correria. A gente está bem ansiosos, né? Estamos aí já em cima, então ainda tem muito que conquistar. Em relação aos patrocínios, a gente tá correndo atrás de alguns, né? A maioria das atletas estão indo individual mesmo, cada uma está dando seu jeito, até porque esse campeonato ele foi um pouco mais recente do que geralmente acontece, né? Normalmente a gente tem uma convocação um pouco antes, que nos dá um período de tempo maior mesmo para procurar patrocínio e tudo mais. Dessa vez acabou ficando um pouco mais em cima, então acabou privando a gente um pouco. Então estamos indo por nós dessa vez. E né? se as empresas ainda quiserem dá patrocinar, dá tempo. Entre em contato. Sempre... Então, Gustavo, é uma coisa assim desculpe entrar e cortar assim a fala da Luara, que é uma coisa assim, é um esporte amador. Então, assim, as pessoas às vezes não veem o futuro. Exatamente. Né? Então, é uma necessidade que a gente tem como esporte amador, que as empresas nos olhem com mais carinho, nos olhem, é um projeto social, é numa igreja, é pequeno. Mas ele é pequeno por quê? Porque a gente não tem esse aporte, não tem esse eu acredito. Porque justamente técnica e alunos nós temos, né? Nós acabamos de passar pelo campeonato estadual, que a gente conseguiu trazer para o município, né? Uma iniciativa, uma intervenção do Instituto de mostrar e demonstrar que nós temos estrutura no município para trazer uma agenda de um esporte para cá. Né, trazer a ideia de que o futebol não é o único esporte de futuro no Brasil. Né, e todo atleta e o desportista amador acaba sofrendo com isso. Né? Ou você tem um pai patrocínio, né, um recurso de alguém dedicado, né, ou você, infelizmente, tem que colocar seu projeto debaixo do braço e bater de porta em porta, sabendo que você vai ouvir nãos, vai ouvir uma falta de atenção e valor diante do que você está fazendo. O que nós temos para oferecer? Poxa, nós temos para oferecer a mudança de caráter das pessoas, mudança de vida das pessoas. E nem sempre a mudança do caráter, né, o aperfeiçoamento das pessoas é mais interessante do que uma boa propaganda. Então, acaba se marginalizando um pouco essa necessidade de recurso de terceiros. Nosso projeto mesmo é um projeto acessível à comunidade. Eu não cobro R$250 por mês, de cada aluno. Justamente de uma maneira acessível para que ele possa participar. E muitos não podem. E essa limitação, né, acaba conduzindo a gente a demandas, vamos priorizando umas coisas ou outras. Hoje, nem nosso tatame nós temos, por exemplo. Né?
Hoje, nosso tatame ele é emprestado da Federação Paranaense, que nos reconhece como iniciativa, como um projeto viável, e acredita e investe dessa maneira em nós. Para nós, para um projeto comunitário, né, em torno de 10, 12 mil reais, que é o custo de um tatame, ele é um valor pesado. Para empresários, para um grupo de empresários, se divide, se de alguma maneira aceita o desafio de investir nas vidas que lá estão passando, se torna mais leve, né? E vamos vencendo, vamos passando aí uma fase de cada vez, um evento de cada vez. Tivemos nossas trocas de faixa dentro do município, do Instituto, foi um sucesso, todos os pais aderiram. Tivemos o campeonato estadual, né, grande maioria dos alunos puderam participar. E apesar de praticamente 20 alunos do nosso Instituto, mais da metade ser convocado para o Nacional, não serão todos que têm condições de ir. Né, condições de representar o Estado, representar o município numa outra cidade a nível nacional. E acaba, infelizmente, se tornando também um pouco difícil, né, você exercer um esporte como qualquer outro esporte, né, diferente do futebol, que é acessível aí a toda casa. Né? Legal. Quem quer patrocinar? Você veja, você é empresário que está nos assistindo agora, esse podcast é destinado aos empresários aqui de Fazenda Rio Grande, dos empreendedores. Você que está nos assistindo agora e quer patrocinar o Instituto Emerson Castro, como é que eles acham vocês? Olha, nós estamos acessíveis à rua César Carelli, 608, no bairro Pioneiros, nas instalações da Igreja Irmãos Menonitas. Hoje nós só funcionamos de maneira acessível à comunidade porque temos a ajuda, né, como igreja que abriu as portas e tem nos ajudado em relação aos custos. Estamos nesse endereço toda segunda e quinta-feira, a partir das 19 horas. Você que quer conhecer as aulas, quer conhecer os pais. Eu acho que o melhor exemplo é perguntar aos pais, né? E nós ouvimos muitos elogios dos pais, né? Reconhecendo que poxa, meu filho mudou, meu filho está diferente. Meu filho me xingava, não me xinga mais. Meu filho batia no cachorro e não bate mais. Né? Então, os resultados vêm de forma natural. Então, venha conhecer como que é feito o dia a dia com as crianças. Algo que me emociona muito, por exemplo, é uma criança pedindo para arrumar faixa nela, com 4, 5, 6, 7, 8 anos de idade. E você... Poxa, eu me vejo como uma obrigação de ajudar. Daqui a alguns 30, 40 anos, talvez eu não consiga amarrar minha faixa, né? E ele vai aprender a ser responsável pelos demais. Temos alguns meios de comunicação, celular aí à disposição, que podemos disponibilizar também. A Luara, ela dá aula numa das academias do município, também super acessível. Sansei Carlinhos, representante da Federação Paranaense, né? Estamos à disposição para esclarecer o que você quiser, o que você quer conhecer. Legal. Melhor de tudo é ir lá segunda ou quinta-feira e ver a coisa acontecendo na prática. Isso. Já troca uma ideia, né? Com o César, com o Sansei Carlinhos, com a Luara, e já conhece um pouquinho mais o projeto. Sim, isso aí. Porque até, igual a gente fala, patrocínio é um negócio que eu não sou muito de patrocínio, sabe? A minha vida inteira, como atleta até então, como dirigente, como árbitro, como organizador, eu sempre tive que ser o meu trocínio, né? Então, assim, é difícil, porque a gente não acredita, mas a gente vem aqui na Sinfaz, nesse podcast aqui, acreditando que tem empresários no município, que tem pessoas dispostas a ajudar. E que venham conhecer, venham saber como funciona o projeto, né? Igual o César passou. Segundas e quintas estamos lá a partir das 19 horas, né? A gente vai deixar com o Gustavo o contato pessoal, se alguém quiser entrar em contato para afinar a conversa. Temos, igual no começo da conversa, temos a Luara e a Emily, atletas do Instituto que vão participar do Brasileiro. Né? Eles estão de passagem de avião comprada, eles estão com o hotel certo. Né? Então, assim, Estão gastando. É um custo assim que, digamos assim, para uma família, seria o custo de um ano. Né? Mas é o acreditar, é o que a família dela faz, acredita nelas.
Então a gente pede que os empresários, né, que acreditem, que queiram ver algo diferente no município, estejam nos procurando, né, nos buscando aí, porque ainda está em tempo de patrocinar a Luara, né? Porque assim, como a Luara vai para o Brasileiro agora em Cuiabá, agora em julho, em outubro nós temos um Mundial em Natal, no Rio Grande do Norte. Vai ser no Brasil dessa vez, né? Vai ser E no é Brasil, bem é de próximo 4 um em do 4 outro, anos. E daí, então- tipo, igual a Luara falou, é bem próximo um do outro, então ficou muito justo. É um calendário anual, que é quadrimestral, ou quadrianual, desculpe, ou bianual, mas é pan-americano e mundial, pan-americano e mundial. E acabou vindo para o Brasil. Então, uma demanda que a gente tinha, por exemplo, se for para os Estados Unidos, $5.000. Né? Não precisa nem dizer Por quanto baixo, que está o valor do dólar, né? Então, é uma situação que... E a gente corre atrás, mas é uma coisa ínfima, que é difícil de conseguir. Eu já tive atletas que não puderam ir por isso, porque é um custo muito alto para um esporte considerado amador. Mas é uma coisa assim que a gente pede aos empresários que venham nos conhecer, venham se juntar à nossa proposta de eu acredito, né? Eu compreendo, eu ajudo, né? Igual a federação hoje nos ajuda com o tatame, nos ajuda com alguns encargos, né, que a gente tem, né? E o que a gente pode fazer, a gente faz como cristãos, né? Como pessoas que querem ver o mundo mudar e não estão acomodadas com o mesmismo de um mundo hoje em dia, né, Gustavo? Então eu peço a vocês, nos procurem, né? Nos procurem. Nós vamos estar abertos a discussões, a conversas, né, César? A tentar resolver da melhor forma, né? Como o César citou, né? A Luara dá aula numa academia. Posso? Pode, claro. A Luara dá aula na Sport Mix, né, Luara? Nas terças e quintas, né? Terças e quintas. Karate Kids. É isso, né? Isso. Isso, qual horário? Das 5 às 6. Das 5 às 6, né? Sport Mix ali, do nosso amigo Jonathan, do Clevinho, do Alexandre, né? Eu sou professor também, né, do município, não sou professor do município, eu dou aula para o município, né, também. Estamos De maneira voluntária. De maneira voluntária, né? Estamos com um projeto lá na Secretaria de Esporte do município, no Ginásio Gurizão. Pretendemos ampliar, mas para isso tudo é demanda, né? E demanda, digamos assim, clientela a gente sabe que tem, né? Existem N situações que a gente conhece, a gente sabe. Só que lá é um público um pouquinho diferente, né? Um público mais social, ou seja, diferente do que a gente trabalha no nosso instituto, né? Que o nosso instituto é bem direcionado para um aprendizado técnico e para a vida. Lá é um projeto mais rotativo, né? Diferente do nosso instituto. Muito bem. Hoje para a gente, ainda voltando, né, em relação ao patrocínio, Gustavo, hoje custa em torno de R$4.000 você mandar um atleta, seja para Cuiabá, no Nacional, seja para o Mundial em Natal. Se isso se estende para a América Latina, né, como houve o Pan-Americano anos atrás, 2017, se não me engano, 2019, e isso já se estende para em torno de R$8.000, R$9.000. Então, quando é acessível, né, quando se torna mais próximo o esporte da nossa realidade, se torna mais fácil a participação, né? Nós aqui no município, no estadual, tivemos aí há 2 meses atrás, 60 dias atrás, a gente pode, né, disponibilizar o link do evento, a prefeitura nos ajudou, nos auxiliou, ajudou a promover isso. Foram 160 atletas participantes dentro do município. Só dentro do município foram 40 que muitos não percebem que esse movimento está acontecendo no seu município, debaixo dos seus olhos. Para nós, acho que com refeição custou R$80. Para quem veio do interior do Paraná, custou R$400. Falando a nível nacional e mundial, já fica mais caro, né? Então, toda ajuda, sim, é bem-vinda. Ainda sobre a história do Emerson, eu lembrei de um acontecimento em seu exame de faixa preta, né? Uma das limitações, né, do Emerson, e eu acho que ele foi um sinônimo muito claro de superação. Toda a sua vida de treino com sua bombinha de bronquite crônica, asmática, guardada dentro de kimono. E no exame de faixa dele preta,
não foi necessário usar, né? Não precisou usar, apesar de ele estar portando. Então, isso é um exemplo de superação, né? De que se alguém cheio de limitações, né? E inclusive com a saúde debilitada, pode deixar uma marca tão grande que mesmo após a sua morte, essa marca é um desafio permanecer que ela se manifeste presente na vida das pessoas. Quem dirá se for investido em mais pessoas assim? Né, se for investido em mais oportunidade, oportunizar isso a mais pessoas. Né, é um valor agregado que é um diferencial na vida delas. Né, se você quer só vender um produto e serviço, o mercado está aí. Agora, se você quer causar relevância, você precisa ir além como empresário, como uma empresa responsável socialmente aonde você está. Então, nós estamos trazendo essa oportunidade. Seja mais. Você consegue, você pode ser mais do que só uma empresa. Muito bem. Sansei, César, Luara, considerações finais? Quer começar, Luara? Posso começar? Vai começar, Primeiramente, então. agradecer a oportunidade, né, de poder falar sobre o Karatê. Ainda, por mais que seja uma das artes marciais mais antigas, é pouco conhecida, né? Poucas pessoas sabem ou têm uma visão apenas por um filme, por uma série ali que assistiu e não tem total conhecimento e muitas vezes não tem o conhecimento que tem essa arte tão próximo de quanto imagina, né? Então, a gente está, sim, com o objetivo de crescer o Karatê no município, tanto no Instituto, quanto eu trabalhando em outras academias, Sensei Carlinhos também em outros locais. A gente tem o objetivo de crescer o Karatê como um todo, né? Não apenas um instituto, não apenas certas academias ou certos locais. A gente quer mostrar que o Karatê ele pode, sim, transformar a vida das pessoas, né? Então, a gente quer realmente levar isso muito além, mas além do que, graças a Deus, a gente já está alcançando. Em relação aos campeonatos, a gente vem sim pedir ajuda, né? Acho que o César falou sobre os atletas do Instituto foi muito importante. Nós vemos grandes possibilidades dentro do Instituto, né? Grandes talentos que poderiam estar indo comigo, por exemplo, para o Nacional, né? Mas a gente sabe que a falta de recurso e a falta de oportunidade acaba privando. Eu sou extremamente grata por estar conseguindo ir, mas sei que é um esforço muito grande, né? E é como o Sensei falou, a gente já não sabe, a gente tem garantia desse campeonato, mas o próximo já é totalmente fora São de... outros R$4.000. Exatamente. Então, a ajuda é muito, muito importante, né? Não só para nós, mas para essas crianças que a gente vê futuro e que se tiver alguém desde já acompanhando, vai fazer uma grande diferença. Então é isso, agradeço a oportunidade, convido o pessoal para que venha fazer uma aula, venha conhecer e ver que o Karatê pode mudar em todos os sentidos, desde do físico até o caráter. Eu falo por mim mesmo, era uma pessoa muito tímida, ainda sou, mas o Karatê me soltou muito, assim, então fui desenvolvendo, crescendo em muitas áreas da minha vida, não só a área física, ele vai te desenvolvendo e te ensinando muitas coisas além do esporte em si. É isso. Legal, obrigado. Olha, Gustavo, como a Luara citou, quero agradecer a Sinfaz, né, que através dessa abertura, esse interesse manifesta também uma maneira de ajudar o Instituto, uma maneira de incentivar para que ele continue e que outros também adiram, né, façam parte dessa história que está sendo escrita. Que estendo a minha gratidão aos pais, né, que têm confiado seus filhos em nossas mãos por 1, 2, 4 horas por semana, onde parte da educação tem passado pelas nossas mãos. Isso nos dá uma grande responsabilidade, mas também um senso de gratidão, de confiança, de que é um tipo de investimento, não só na vida dos filhos, como nas nossas vidas também. O Karatê ensina muito, ele ensina principalmente aquele que está trazendo o ensino às crianças. Obrigado pelas pessoas que, de certa maneira, nos ajudam, né? Seja a Igreja Irmãos Menonitas, abrindo espaço e mantendo suas despesas.
Enfim, agradeço também a federação que tem investido em nós através do tatame, disponibilizando algo caro que deixou acessível, né? Deixou possível isso estar acontecendo. Na sequência, nós vamos deixar um link aí com algumas fotos, o link do campeonato que aconteceu aqui no município. E eu convido, né, os demais empresários e empreendedores do município, os associados a Sinfaz, a se interessarem, né, a terem um olhar estimado em relação a nós. Estamos aí à disposição, inclusive, para somar com o que vocês, com seus produtos e serviços, né? Queremos somar com as empresas. Se de alguma maneira nós pudermos ir ao encontro e oferecer algum diferencial aos seus funcionários, nós estamos abertos a qualquer projeto em parceria. Muito bem, obrigado, César. Bem, as considerações finais é difícil, né? Porque quando a gente recebe um apoio, a gente quer agradecer a todo mundo, né? E às vezes é igual às vezes eu cito em algumas entrevistas, né? Parece show da Xuxa, né? Agradeço meu pai, minha mãe, minha tia, sempre acaba esquecendo alguém. Esquecendo alguém, né? Vamos lá, né? Vamos lá. Quero aqui, em nome do Instituto, né, como professor técnico responsável, agradecer à Igreja Menonitas, pela pessoa do pastor Wilson, que nos cede o espaço lá. Quero agradecer à Federação Paranaense, a Federação Tradicional Paranaense de Karatê, na pessoa do presidente Antônio Eduardo Neto, a qual nos tem dado maior apoio, nos cede o tatame da federação para a nossa utilização. Quero agradecer à Confederação Brasileira, a qual eu represento, na pessoa do Sensei Milton Aurimar. Quero agradecer a todos os demais da área do Karatê, para não ficar colocando nomes aqui, que estão nos apoiando no nosso projeto. Quero agradecer a Sinfaz por esse espaço, a gente poder passar um pouco do que acontece no município, porque o nosso município hoje é um município muito carente de atividades, de entidades que se propõem, né, a abraçar essa causa socioeducacional que a gente tem no município, e é difícil, né? Então, eu agradeço a Sinfaz por esse espaço e convido a todos os empresários, todas as pessoas de data do município que possam estar nos visitando, né? Porque vou citar aqui o CAD. O CAD é uma entidade parceira do município, só que ele não perante a federação, ele não é uma entidade física, né? Ele é um polo que a gente fala. Ele representa uma instituição que é de Curitiba e está no nosso município. Hoje eles recebem um patrocínio de algumas empresas grandes no município, né, que é o que vai bancar 20 atletas, 15 atletas deles que vão para o brasileiro. Então, tem 2 empresas do município que já são parceiras de uma outra entidade do Karatê no município. E eles vão aí proporcionar a ida de 15 atletas para o brasileiro. Então, a gente agradece e pede que vocês possam estar compartilhando com a gente, vindo conhecer, saber como é que é o trabalho, né? Dúvidas todos têm, credibilidade poucos têm. E eu acho que assim, nós estamos aqui porque temos credibilidade. Então agradeço a todos aí, Gustavo, principalmente a você por nos convidar para estar passando aí esse Legal. E eu que agradeço vocês por aceitar o nosso convite. Eu acompanho o trabalho de vocês no dia a dia e senti essa necessidade de trazer vocês aqui para compartilhar isso com os nossos ouvintes, com os nossos espectadores. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Dê o seu like no vídeo, aquela parte blogueiro que eu tenho que fazer, que é mais ou menos... Compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e ative o sininho. Agora foi bem. O link está na descrição. A solução ideal está na Carrera Agrícola. Os profissionais capacitados ajudam você a cuidar de seu jardim, campo ou lavoura. Contamos com uma ampla linha de implementos agrícolas, irrigação, jardinagem e muito mais. Visite nossa loja no Tatuquara. Com mais de 30 anos no mercado, a Plastilist é referência nacional na indústria de produtos de PVC, desde tubos até assentos. Com sede em Fazenda Rio Grande, produzimos com os mais modernos equipamentos e as melhores matérias-primas do mundo. Para construir
reformar, decorar ou cuidar da casa, conte sempre com a Nichelle. Grande variedade, as melhores marcas, facilidade de pagamento, entrega rápida e atendimento personalizado. Tudo com a qualidade Nichelle. E você pode parcelar tudo em até 10 vezes sem juros nos cartões. Tudo pra casa, perto da sua casa. Santos Materiais de Construção, a mais completa loja do ramo. O cobertor limpo e cheiroso em até 2 horas com a lavanderia Toque d'Água. Paraná Contábil, mão de obra especializada em consultoria trabalhista, tributária e empresarial. O seu bem-estar vem em primeiro lugar. A Clínica Dr. Mantovani conta com mais de 30 profissionais especializados em diversas áreas. Atende com mais de 10 planos de saúde. Visite a Clínica Dr. Mantovani. Parceria de confiança você encontra na Fazconte Contabilidade. Agora ficou mais rápido e prático pedir comida. Baixe o app Restaurante Padova. Confiança e profissionalismo é aqui. Contabilidade Pelanda. Respeito, ética e compromisso com a vida é na Policlínica Fazenda Rio Grande. Respeito, integridade, excelência e simplicidade para te levar ainda mais longe. Leblon Transporte, servir com excelência a excelência é nosso lema. Contabilidade Iguaçu, há mais de 30 anos no mercado contábil. Volite, painéis comerciais para topside, outdoor, rodoviário e em Penas. Fale conosco.